Diretamente de Joinville, começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da FEComércio, do Sebrae Santa Catarina e da Tractebel Energia. No programa de hoje você vai conhecer a história empreendedora da Simone Ribeiro e a Lucila Basso, duas nutricionistas que criaram a Essência de Baunilha, uma fábrica de alimentos livres de glúten e de lactose. A Essência de Baunilha é uma empresa que veio para agregar valor ao mercado. Existe uma necessidade de pessoas alérgicas, pessoas intolerantes a diversos alimentos e que até então não tinham um espaço especializado nesse tipo de produto. Nós temos uma empresa que tem um ambiente completamente livre desses alergênicos. Atualmente, muitas pessoas seguem a dieta sem glúten e sem lactose para perder peso. Outros precisam tirar esses itens do cardápio por questões de saúde, como os celíacos, que não podem comer alimentos que contenham trigo, aveia, centeio e cevada. Já a intolerância à lactose é a incapacidade que o corpo tem de digerir a substância, um tipo de açúcar encontrado no leite e em outros produtos lácteos. O transtorno pode aparecer em qualquer fase da vida. E a ideia da empresa nasceu justamente de uma necessidade familiar, com o objetivo de controlar as alergias do filho Mateus, que na época era um bebê. A nutricionista Simone começou a produzir alimentos livres de glúten e de lactose. Com a ajuda da amiga Lucila, também nutricionista e madrinha do Mateus, o negócio foi ganhando forma. Como naquela época não tinham produtos que desse conta da minha alimentação, porque era sem glúten, sem leite, sem ovo, sem carne, sem um monte de coisa. A Lucila, é uma grande amiga que tinha acabado de chegar em Joinville, ela, como madrinha do meu filho, disse, não, eu vou dar um jeito. Não entendia nada de cozinha, só de nutrição. Começou fazendo biscoitos, depois fazendo bolos e foi desenvolvendo receitas que se adequassem à minha necessidade. Primeiro eu comecei com os biscoitos, comecei testando alguns biscoitinhos para ver se ela podia comer. Daí deu certo, um que outro, eu botei fora bastante coisa, né? A gente desperdiçou bastante coisa porque não dava certo. A gente começar um produto sem trigo, sem leite, era completamente novo para mim. Nunca tinha visto um produto que fosse sem trigo e sem leite. Como é que tu ia desenvolver um alimento assim, né? Mas eu fui testando, a Simone me ajudou muito também, ela ia pesquisando, a gente ia pesquisando que tipo de farinha podemos fazer, isso, vamos testando. E fui testando, assim, em casa, às vezes na casa dela, até que começou a dar certo, daí as pessoas começaram a experimentar, começaram a gostar. A gente foi desenvolvendo aí foi fazendo bolo, aí foi fazendo pão. Aí começamos, tudo dentro da casa dela, né, que é uma casa maior, como eu moro em apartamento, não tinha como, né. O início do negócio foi desafiador. Eu tenho uma casa grande, graças a Deus e ao meu marido engenheiro, nós fizemos uma cozinha muito ampla. Então foi possível adaptar, colocamos aquele forno enorme, um forno de 90 por 90. Né? Então assim, eu só tive que arrastar a minha mesa de refeição mais para o lado, colocamos o forno, eu tenho uma ilha grande no centro da cozinha, ali era a nossa área de embalagem. Aí compramos a máquina de biscoito logo em seguida, adaptamos no canto da ilha, ali é a nossa linha de produção. Um detalhe bem importante é que, como nós somos muito preocupados com a questão da contaminação, porque o glúten e o leite, eles contaminam o alimento pelo simples fato de estar no mesmo ambiente. Então, num local onde você faz produtos sem glúten, você não pode utilizar nenhum outro que tenha glúten. Então, durante aqueles 2 anos, da porta da minha casa para dentro, não entrava nenhum pão francês, nem macarrão, nada que pudesse conter trigo. Então, todo mundo entrou na dieta. Quem quisesse comer pão tinha que ir na padaria, não podia ficar lá em casa. Diante da necessidade de expandir o negócio, elas alugaram um apartamento comercial, onde ficaram por 2 anos até se mudarem para o endereço atual. Nesse interim,
diversos clientes, nosso produto começou a se tornar conhecido, né? Aí os clientes já não queriam mais ir na loja comprar porque eles acabavam pagando muito mais caro, né? Então eles pegavam o telefone no rótulo, ligavam e vinham até o nosso endereço. Ali nós tínhamos uma das salas que nós adaptamos um posto de venda, não era uma loja, né? Porque tinha que subir a escada, tinha que entrar, passava pela lateral da produção, tínhamos uma salinha ali, nós fazíamos as vendas. E essa venda começou a crescer. Durante o dia inteiro tinha cliente chegando para comprar pão, para comprar bolo, para comprar biscoitos. Aí nós decidimos, opa, não dá, nós precisamos de um espaço que seja para comércio. Na administração da empresa, as duas contam com o apoio do José Luiz, o marido da Simone. Eu sou engenheiro civil, sou especialista em concreto. Me especializei, nos anos que eu trabalhei em Joinville, eu fiquei como responsável de central de concreto, calculando o traço do concreto, aquele caminhão que carrega os concretos. Eu dizia quanto de pedra, quanto de areia, quanto tempo vai durar, o que faz se ele for dentro d'água, se ele for no rio, se ele for no gelo, se for... Então, a minha especialidade é concreto. E administração de obras. Com essa administração, esse gerenciamento de custo, eu pego aquele Excel, planilha, todos aqueles conhecimentos de conhecer custo, venda e aplico aqui dentro, junto com elas. Quando eu sento, que eu monto a planilha, eu descubro que elas já têm a planilha pronta, só que não se dedicaram e não dão continuidade, tá? Porque realmente uma se preocupa em fazer bem feito, dentro das normas de higiene, com todos os cuidados, e outra se preocupa em atender. Se vai dar resultado ou não, nenhuma das duas está preocupada, tá? Então essa parte eu entro, vocês gastaram isso, fizeram isso e custa isso. Você sabe quem faz o controle de qualidade desses alimentos? O Matheus, de apenas 8 anos. Eu gosto, às vezes eu vejo se o brigadeiro também tá molinho, assim, tá aprovado. Ele experimenta e diz se gosta ou não, tu pode confiar nele que uma criança fala a verdade, né? Você sabe que a criança diz realmente, não gostei, eu gostei, ela fala, né? E ele realmente, ele come praticamente todos os produtos e gosta, né? Porque senão ele não... Acho que ele também é assim, ele se acostumou desde cedo, né? Ele já come outras coisas também com trigo, com leite hoje, mas assim, ele vem aqui, ele prefere comer as coisas daqui. Como em todo o mercado nacional, a questão da mão de obra ela é bastante difícil, né? Nós temos toda a área de alimentação, ela tem uma rotatividade muito grande, né? Então, nesses 4 anos, nós ainda não conseguimos uma pessoa que consiga aprender a fazer os produtos que hoje a Lucila faz, né? Como ela desenvolveu, ela acaba fazendo a produção desses alimentos, mas a ideia e o intuito desde o início é que ela consiga ensinar outras pessoas para que ela possa fazer a parte gerencial junto comigo. As pessoas ficam 5, 6 meses, então tu não consegue nem terminar de treinar uma pessoa, né? Para ela realmente estar... E às vezes quando ela está pronta, ela sai, né? Então a mão de obra aqui é bem escassa. A Essência de Baunilha explora um nicho de mercado que só tende a crescer. A maioria das pessoas está preocupada com a qualidade dos alimentos. Acho que não se foca tanto no produto que ele tem que ficar daquela maneira, que não importa que valor tem aquele ingrediente que tu vai colocar, né? Então a gente chegou, só que não dá para ser dessa maneira também, né? Porque senão a gente não sobrevive daí, né? No mercado. Tu não pode também ser só assim realmente, né? Mas o nosso foco é tão assim que o restante até passa, né? A gente acaba às vezes perdendo, né? Mas pelo menos tu atendeu aquela pessoa da forma que tu deveria ter atendido. Uma diversificada linha de produtos livres de glúten e de lactose. Nós dividimos a nossa linha de produtos em diversas áreas. Nós temos a parte de biscoitos, né? Biscoitos nós temos 10 sabores diferentes. 5 deles são sem ovo, né? Nós temos o biscoito de goiabada, chocolate, castanha do Pará, amendoim e coco. Temos a linha de sequilhos, que já são biscoitos feitos com ovo. Por que com ovo e sem ovo? Porque também tem muitas pessoas que são alérgicas a ovos, outras não. Então os sequilhos nós temos de baunilha, de limão, de coco e de chocolate.
Essa seria a linha de biscoitos. Na parte de bolos e cucas, nós temos bolo de aipim com coco, nós temos bolo de cenoura com chocolate, bolo de chocolate, temos bolo de banana com canela, bolo mesclado, temos o bolo de fubá, bolo de laranja com glacê, temos a parte de cucas, que é a cuca de chocolate, cuca de goiabada, cuca de abacaxi, maçã e banana. E aí vem a parte dos congelados. Nos congelados nós temos uma parte que seria mais para refeição, que é o nhoque de batatas, a lasanha, a panqueca. E de lanches, que são os pastéis assados, que nós temos, todos esses produtos salgados nós temos em 3 sabores, frango, carne e legumes. Né? Temos as tortinhas, que são porções individuais. Tá? Temos alguma linha para festas, que seria o mini pão de queijo vegano, o enroladinho de salsicha, a coxinha. Tá? E a linha de pães. Os pães, nós temos os pães, pão com sementes, pão com espinafre, pão com beterraba, o pão de forma tradicional, pão de hambúrguer, pão de cenoura redondo. As pessoas que têm interesse em adquirir os nossos produtos, elas têm diversas opções. Em Joinville, lógico, a nossa loja, que é o foco principal, que o cliente vem aqui e tem acesso a todos os produtos. Em Florianópolis, Itajaí, Tubarão, Rio do Sul, e Balneário Camboriú, e em lojas de produtos naturais. Cada cidade nós temos um ponto de revenda dos nossos produtos. Também em Curitiba nós temos 3 lojas que revendem nossos produtos e se o cliente entrar no site, ele vai ter ali a listagem de todos os pontos de revenda dos nossos produtos. E para organizar a empresa, elas tiveram o apoio do Sebrae de Santa Catarina, que hoje é referência no sistema nacional. Participei do Empretec, do Sebrae, né? Foi onde deu uma parada de estabelecer metas. Aí a gente começou a analisar os resultados da empresa, viu que os resultados não estavam bons, o dinheiro estava acabando, né? Não tinha muito como ir. Aí nós chamamos um consultor na área financeira, também indicado pelo Sebrae, e foi onde ele conseguiu nos mostrar, realmente, se continuar como está, a empresa não é viável. O Sebrae, ele participou de praticamente todos os momentos desse projeto. Assim, foi muito valiosa a colaboração, desde o iniciozinho, onde a gente foi com uma pequena ideia de será que vale a pena abrir um negócio nessa área. Então a gerente do Sebrae daqui deu muita força, foram muitas reuniões, muitos esclarecimentos, participamos de várias consultorias na área de marketing, de logística, de financeiro, muitos cursos. Então, realmente, o Sebrae foi muito parceiro. A Simone e a Lucila mostram que se você tiver um sonho, você pode realizá-lo. Para isso, basta ter um bom plano. Se você tiver um bom planejamento, você terá futuro. Sem planejamento, você terá apenas um destino. A primeira coisa foi o passo que ela tomou. Ela foi no Sebrae e fez um plano de negócio. Dentro do plano de negócio, nos deu uma orientação de como agir. Tá? Na sequência, eu também comecei a procurar informação. O site do próprio Sebrae tem alguns cursos gratuitos que tu entras em literaturas, em fórum, e fui buscando opção. A Simone e a Lucila dão dicas para uma vida saudável. No modo geral, a alimentação ela tem que estar baseada em alguns pilares, né? Que é a qualidade, quantidade, variedade. Isso é o principal. Além da alimentação, fazer com que a sua máquina trabalhe. O café da manhã é a refeição principal, né? Que a maioria das pessoas não faz. Por quê? Porque acorda atrasada e acha que não é importante. Também não sente fome de manhã, né? Mas é só a gente criar o hábito, né? De se alimentar de manhã. Então, obviamente que eu vou dizer que a pessoa tem que usar os produtos sem glúten, né? Que vai ser mais saudável. Mas assim, de um modo geral, o café da manhã é a refeição principal. Vejam que a Lucila e a Simone projetam para o futuro da empresa. Crescendo bastante, eu acho. A nossa ideia enquanto empresa é crescer bastante, né? Nós queremos estar tendo um espaço próprio, né? Então eu me vejo daqui a 5 anos num terreno próprio, uma construção boa, onde eu consiga aumentar a minha área de indústria, aumentar a questão da loja. Nós temos ideia de revender outras marcas, não somente as nossas.
eu tenho a ideia de franquear a parte do café, a parte da delicatessen. Tá? Vejo que tem mercado para isso. Né? Pretendo, dentro desses 5 anos, ter ampliado a nível nacional a venda dos produtos. Hoje eu tenho um fator limitante, que é a questão da logística de transporte. Há 2 anos atrás eu fiz uma reportagem para uma revista virtual e veio o pedido do Brasil inteiro, inclusive do Amapá, querendo que mandasse produtos para eles. Né? Na época, assim, foi um baque, porque nós não esperávamos que a repercussão fosse tão grande e nós não tínhamos como atender em função da logística.